Olá, você! Sejam bem-vindos a mais um programa de Coração para Coração. E hoje vamos falar sobre como desenvolver a resiliência. Estou aqui com minhas amigas Márcia e Marisa e tenho certeza que você será muito abençoado com esse programa. Então, mergulha aqui conosco nessa conversa, pega o teu café, a tua água, o teu chá e as suas anotações, porque tem coisa boa saindo aqui. E antes das meninas falarem, vou ler para você. Romanos 5, 3 a 5, que diz: E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramando em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Escolhi esse Amém. texto porque tem tudo a ver, tribulação com resiliência. Então, meninas, vamos lá. Vamos começar aí a falar sobre o tema e dar um bem-vindo aí para os nossos queridos que estão aí nos seguindo. Olá, queridos, tudo bem? Mais uma vez aqui estamos para compartilhar com vocês mais uma experiência das nossas vidas, porque com certeza o que a gente passa para você, a gente já passou, já teve teste, tiramos uma nota que eu não sei qual foi, mas a gente pode te dizer de cadeira, como diz o nosso no Brasil, o que aconteceu, o processo e o resultado. Então fica aqui com a gente, tá bom? É isso mesmo, aqui estamos de novo com você, com muita alegria juntas. É sempre um prazer estarmos juntas, é maravilhoso. Você não sabe como a gente desfruta desse tempo que a gente está repartindo com vocês. Primeiro, porque temos vocês, e porque estamos juntas, gente. E um dos pontos da resiliência, né, de você ser uma pessoa resiliente, gente, é você adquirir conhecimento. Isso é um fruto do Espírito, porque quando você tem o Espírito de Deus, você tem conhecimento. E o conhecimento, gente, ele traz para você o poder dessa palavra maravilhosa que foi derramada sobre nós através da Josi. E eu vou pegar só um pontinho dela, que é esperança. Te dá esperança de um futuro melhor. Não é isso, meninas? É É, isso aí. Então, começando já aí esse tema sobre resiliência, não só existem coisas ruins na resiliência, né? Nas tribulações, quer dizer. Porque quando a gente vive uma experiência, nós amadurecemos, nós tiramos ali aprendizados que nos levam a um nível de maturidade melhor do que o que a gente tinha antes, não é? Muitos de nós temos vivido, na idade adulta, uma vida infantil, com comportamentos infantis, né? Que leva o quê? Leva à destruição, leva ao conflito, leva aos problemas até de decidir uma coisa tão ruim que é tirar sua própria vida, né? Nós tivemos um episódio aí que aconteceu com uma moça conhecida aí no Brasil, né? E ela tirou a sua própria vida. Então, a pessoa resiliente, ele aprende a passar, a superar as adversidades da vida, se levantar depois de uma grande queda e recomeçar de novo. Essa palavra vem da ciência, né? Primeiro, e ela diz assim, ó, está relacionada com a propriedade que alguns corpos apresentam de retomar a forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. Ou seja, lembra aquela garrafinha, aquela latinha de Coca-Cola? Se você amassa ela toda, ela passa um carro em cima dela. Depois você vai lá e você consegue esticar de novo a lata de um ponto que ela vai crescer, igualzinho ela estava antes. As únicas coisas que não vão poder serem mudadas ali são as marcas, né? Aquele ali amassado que ficou. Mas ela sim vai se retomar novamente aquele formato anterior. Da mesma forma é feito conosco. A psicologia diz que a resiliência é a capacidade que o indivíduo tem de lidar com os problemas, se adaptando em outras situações. Se eu, por exemplo, perguntar aqui para você, claro que você não vai poder nos responder, mas você pode anotar aí no seu caderninho. Você já viveu uma grande perda? Você já perdeu um ente querido? Está lidando com uma doença de alguém ou perdeu alguém por causa de uma enfermidade? Você já perdeu um filho? Já teve um aborto? Você já sofreu um acidente de carro ou um assalto? Bom, se você respondeu sim para algumas dessas perguntas, então você é uma pessoa resiliente, porque você está aqui com a gente hoje. Se você quebrou financeiramente e você está aí firme e forte,
Mesmo que você ainda não tenha recuperado, talvez aquela quantia financeira que você perdeu, mas você está aí de novo, recomeçando novamente algo na sua vida, né? Se você já esteve no hospital a ponto de morrer, como eu e as meninas também aqui já passaram por isso, você é uma pessoa resiliente. Então, nós ganhamos resiliência a cada vez que nós vivemos uma situação de grande impacto, uma situação que a gente olha e diz assim, meu Deus, eu não sei sair disso, né? O que vocês É falam, isso meninas, mesmo. sobre isso? É isso mesmo, gente. É tão interessante porque, olha só, a resiliência, ela te dá o poder de escolher, de tomar uma decisão. Se você vai querer tirar o que é positivo daquilo que foi negativo ou aquilo que é negativo. Por exemplo, nós temos vários exemplos bíblicos, mas eu quero só compartilhar com você um que me veio à memória, que é José. José, ele foi rejeitado. A rejeição, ela ramifica vários sentimentos destruidores. Então, o que acontece? José foi rejeitado pelos seus irmãos, foi rejeitado e odiado no primeiro momento. Por quê? Por causa de uma deformação familiar. Os pais, nas suas escolhas, o pai tinha uma preferência por esse filho. E aí, o que aconteceu? Os outros filhos foram criando um sentimento, foram enraizando um sentimento ruim em relação a esse filho. E aí, José do Egito, creio que você, mesmo se você não conhece a Bíblia, você já ouviu falar dele. Todo mundo sabe sobre José. José do Egito, ele era um filho amado que, por ser tão amado, foi rejeitado. E na rejeição dele, ele absorveu o que tinha de bom. Ele foi vendido pelos seus irmãos, ele se tornou escravo, ele foi acusado injustamente por uma mulher, foi acusado de abuso sexual, gente. Injustamente. E foi para a prisão. E de prisioneiro, gente, ele se tornou governador do Egito. Sabe por quê? Porque ele olhou com uma perspectiva positiva tudo aquilo que ele viveu. Era tudo muito ruim, gente, porque a gente fala rapidamente, mas se você buscar na palavra de Deus, vai lá em Gênesis, se eu não me engano, começa lá a partir do 34, a história de José. Se você for lá, você vai ver o que aconteceu com esse homem. Foi muitas coisas muito ruins que tinha tudo para destruí-lo, mas ele preferiu manter um comportamento positivo diante de tudo aquilo que estava sendo ruim para a vida dele. Por quê, gente? Porque ele estava sendo alimentado pela esperança, a esperança que não confunde. A nossa esperança, gente, é a vida por vir, e a vida por vir é a eternidade. E nessa vida nós somos estabelecidos por Deus para ter poder de vencer todas as tribulações com resiliência. Não é isso, meninas? É verdade, com certeza. Excelente explicação, né, dessa passagem bíblica e dando e reforçando a história de José em Isaías 40, 29 a 31, fala que Deus dá força ao cansado. Desculpa. E aumenta o poder do fraco. Então, por isso que nós precisamos e devemos estar sempre ligados ao Senhor, porque a força, a resiliência, ó, isso aqui é resiliência, o elástico é um tremendo exemplo também, como o que a doutora Josi trouxe da lata de Coca-Cola, ou a gente fazendo propaganda grátis. Aqui, o elástico, tá vendo? Também porque ele vai e ele volta a forma dele natural. E assim somos nós quando passamos por todos os problemas, como José passou, como muitos de nós já passamos, mas a gente superou. Por quê? Porque ele, em Isaías 40, fala: Deus nos dá força e aumenta o poder do fraco. Até os jovens se cansam e se cansam. E os jovens tropeçam e caem, mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão como águia e correrão e não se cansarão. Por isso que a gente está aqui, porque cada uma de nós, se você olhar a nossa história, nós passamos por momentos difíceis, desde o ventre das nossas mães. E eu tenho certeza que você também, seja ele financeiro, saúde, seja acidente, seja o que for, casamento, relacionamento, seja resiliente no Senhor.
Seja resiliente, porque ele ouve as orações, ele renova e ele dá força, e você supera. E quando você olha para trás, você fala: não, eu passei por isso e estou aqui. Então, isso é resiliência. Não esqueça e procure saber mais e creia no Senhor, tá bom? É verdade. E a palavra de Deus também nos ensina que o medo, ele é uma emoção natural, a gente sabe disso, mas não deve nos impedir de seguir em frente. Então, a resiliência, ela é como essa direção. Ok, peraí, eu estou vivendo isso, eu fui esmagado, como José lá foi rejeitado. Tem vários exemplos na Bíblia, como Jó, por exemplo. Jó perdeu tudo, né? Perdeu saúde, perdeu família, perdeu riquezas, mas ele ficou lá. O que que ele não perdeu? A esperança em Deus, a fé dele em Deus, né? Então, nós precisamos, de novo, ouvir esses exemplos, e aqui também no nosso natural, nós três, temos vários exemplos, testemunhos que a gente já tem compartilhado aqui ao longo do ano no canal, né? E você pode ser abençoado por isso, porque às vezes a gente olha assim e fala: nossa, eu não consigo passar por isso. As meninas falam, mas eu não consigo passar. Você olha assim e fala: meu Deus, de onde que veio a Josi? De onde que veio Marisa? De onde que veio Márcia? Conheça um pouco da nossa história para você ver. Gente, quando eu olho para a minha história, quando eu olho para as minhas conquistas, principalmente na área intelectual, eu fico assim: uau! Que Deus maravilhoso que me permitiu saúde, garra, energia, foco. É só ele, gente, porque no meu natural eu não tenho esse. Ontem eu postei nos meus stories pulando corda lá no CrossFit. 53 anos é a minha idade. Gente, tem gente que tem 30 e não consegue fazer o que eu faço hoje. Então, eu sou resiliente, eu tenho me esforçado, porque Deus me dá força, Deus me dá garra. Miqueias 7:8 diz assim, ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será minha luz. Miqueias fala da confiança em Deus. Então, em todos os momentos que eu tenho vivido situações desafiadoras, que para mim é muito, embora a minha história seja muito diferente da sua, talvez você tenha vivido coisas que eu não vivi, mas para mim é muito o que eu passei. Para mim foi muito ser rejeitada, ser confundida, viver com o divórcio dos meus pais, depois eles voltaram, depois de 15 anos, eles resgataram o casamento. Para mim, isso é Deus na minha vida, cumprindo a minha promessa, que eu nem o conhecia. Eu o conhecia de ouvir falar naquele momento. E depois ele realmente me trouxe para um relacionamento mais próximo com ele. Viver nos Estados Unidos por 27 anos, longe da família, perder tantas coisas, reconquistar tantas coisas, reconquistar a minha sanidade mental, a minha sanidade, né, para me dar essa força emocional. Gente, é muita coisa. A gente pode fazer aqui em inglês eles falam assim, reverse bucket list, ou seja, traduzindo, não vou traduzir ao pé da letra porque você não vai entender, né? Mas seria assim, traz à tua memória uma lista de coisas que você já viveu, porque assim, quando você pensa na área intelectual, o que eu conquistei? Na área da saúde, o que eu vivi até hoje e superei? Na área emocional, o que eu vivi até hoje e superei? Na área financeira, o que eu vivi até hoje e superei? Tudo isso faz parte dessa lista de coisas que você viveu no passado e que te trazem esperança hoje, como diz esse texto, não é, meninas? Isso mesmo, gente, verdade. É tão interessante. Aprenda a desenvolver, ter habilidade de transformar tudo aquilo que é ruim em coisas boas. E a sua vida vai se tornar mais saudável. O apóstolo Paulo ele nos ensina sobre o poder da resiliência. Lá para os Romanos, lá em Romanos 12:12, ele fala: alegrai-vos na esperança. Alegrai-vos na esperança. Sede paciente na tribulação. Assim, tenha paciência, porque a paciência é um valor de Deus. E é um poder que vem sobre nós através do Espírito. Então, gente, primeira coisa, viva uma vida no Espírito, não na carne, porque na carne a gente vai gostar dos prazeres da carne, então a gente vai querer que todo mundo esteja legal com a gente, que todo mundo nos compreenda, que todo mundo nos ame, e essa não é a realidade.
Para nós podemos aprender a amar todo mundo, a respeitar todo mundo, a trazer esse amor, essa vivência de amor para todo mundo, perseverando no nosso diálogo com Deus. Tem um diálogo aberto com Deus. Senhor, a alegria do Senhor é a minha força. Então, isso aqui aconteceu, mas tudo bem, Senhor. O que eu posso tirar de proveito disso? E como eu vou usar isso lá na frente? Eu vou usar de uma maneira positiva, porque o Senhor me ajudou a desenvolver uma mentalidade de viver positivamente. Gente, não é o poder do positivo, não. É o poder de Deus te dando positividade. Não é, meninas? Com certeza. E, gente, essa resiliência em nós, ela traz uma autoconfiança. Mas veja bem, não é a autoconfiança de que você vai se tornar snob, eu sou melhor do que outro. Não, exatamente o que a Marisa falou. O que os outros fazem para você, contra você, não vai ter muita importância. Porque você já passou por tanto que a sua carne já tomou uma proteção que não bate. A inveja do outro bate e volta, a agressão do outro bate e volta, a calúnia do outro bate e volta. Você se torna tão protegido pela fé em Deus. Por quê? Porque você sabe que você está ali, naquele momento, depois de ter passado por tanto atropelamento, já caiu na água e não se afogou, já caiu no fogo e não se queimou, já caiu uma pedra na sua cabeça e você não teve a cabeça partida, que você fica assim, em Deus eu posso, eu tenho mais poder no Senhor, eu posso nele, eu tudo posso naquele que me fortalece. Exatamente isso. Então, a resiliência, ela dói, para chegar nela, o processo dói, mas vale a pena o resultado, porque nada mais importa para você a não ser Deus. Assim é para nós. A gente deixa para lá. Deus é comigo, Deus não me abandona, Deus me trouxe até aqui. Conclusão disso tudo. Encontrar força e resiliência no Senhor durante tempos difíceis é o que garante que, por meio da fé em Deus, a gente possa perseverar e superar qualquer obstáculo que surja na nossa vida. Então, verdade. é em Deus. E a gente falando assim parece ser tão simples, né? E parece até que a gente está desmerecendo o seu sofrimento. E não é isso, não, viu? A gente está incentivando você a dizer assim, ó, mesmo que você esteja passando tantas dificuldades que você está, que a gente não tem noção do que é, você pode buscar força quando você acha que você não tem forças. Porque Deus nos criou já com essa capacidade humana de nos recomeçar, restaurar, reerguer, né? Ele já pôs em nós, porque nós fomos criados à imagem e semelhança dele, e todos os atributos de Deus, nós temos um pouquinho deles. Nós ainda não experimentamos, às vezes, tudo que Deus tem para nós. E olha só, quando a gente é resiliente, a gente só está colocando o nosso lado humano em xeque, vamos dizer assim, testando a nossa humanidade. Porque se nós fomos criados para passar tantas coisas que nós passamos, né? Por exemplo, viver essa pandemia que nós vivemos e nós superamos, viver esses rumores de guerras que nós estamos vivendo. Você não imagina qual é a tensão, mesmo inconsciente, que a gente vai tendo de ver o que está acontecendo no mundo hoje, vai impactando a nossa alma. É o Espírito de Deus em nós que nos renova. Então, você precisa buscar essa força nele, porque você vai sendo abalado emocionalmente. Né? É um impacto muito mais, de camadas muito mais baixas que você não imagina. Às vezes, as pessoas estão dizendo assim, não aconteceu nada na minha vida, e hoje eu estou assim ou assado. Não aconteceu nada? É o acúmulo de tudo que vai acontecendo que nos desequilibra. E para a gente desequilibrar, às vezes, é só quebrar o salto um pouquinho, não é? É só passar uma pedrinha pequenininha, a gente se desequilibra. É só a gente ter preparado a nossa agenda e simplesmente chegar uma ligação dizendo uma notícia ruim para nós. Ou até o seu filho da escola, a professora ou a diretora chamou você porque ele passou mal na escola, já desequilibrou o seu dia, não é? Agora há pouco a gente estava tentando fazer uma gravação aqui e eu falei algo que me desequilibrou, e aí eu tive que parar o vídeo e a gente começou de novo.
Poderia ter deixado aquele vídeo daquele jeito, mas naquele momento que eu me perdi, eu falei, peraí, volta aqui, Josi, volta. Vamos recomeçar de novo. A gente pode fazer isso, graças a Deus, porque tem um play aqui que eu posso dar stop, ou continua, segue em frente, sabe? Então, nós, na vida da gente, infelizmente, nós não podemos pegar esse botãozinho e dar uma parada ali. Mas nós podemos, sim, parar um momento para resgatar aquele momento que a gente quer voltar, dizer assim, ó, nos acolhemos no momento de tristeza, no momento de derrota, no momento de passar por uma grande aflição na vida, nós precisamos, sim, parar, entender que nós somos humanos, gastar esse tempo com a gente, dizendo assim, tá bom, eu gasto 1 hora, eu gasto 2, tem gente que gasta um dia, eu estava conversando com a cliente essa semana, e ela disse assim, não, eu precisei de 1 dia. Eu falei, parabéns, porque antes você precisava de 1 mês, hoje você está com 1 dia, olha que maravilha, olha que progresso você teve. Então, seja paciente com você. A resiliência nos ajuda também a nos entender o nosso lado vulnerável para ser mais compassivo, paciente, companheiro. Às vezes a gente é com o outro, mas não com a gente, não é, meninas? Verdade. É isso. Então, Isso é, por isso nós devemos desenvolver a habilidade de ser paciente, esperando na esperança que não confunde, como a Josi falou no início, gente. Esse é o amor de Deus em nós. Que você possa viver todos os dias da sua vida, gente, porque é maravilhoso e te faz viver altaneiramente, viver nos altos, nas alturas. Como a Márcia falou, não é uma altura que vem de você, porque quando a gente está numa altura da gente mesmo, quando a gente cai, o tombo é triste. Mas quando a gente está nas alturas com Deus, você vê as coisas de cima. E aí as de baixo já não te afetam, apesar de você estar aqui. Certo, meninas? É isso aí. Que o conteúdo de hoje tenha te ajudado muito, que você possa parar, pensar e tentar algo novo na sua vida. Faz um checklist, né? Checa toda a lista que você já tentou e agora tenta se relacionar com Deus, tenta ter a fé no Senhor, renove a fé nele, aprenda mais do livro que foi inspirado por ele e você vai ver a mudança na sua vida, eu te garanto, tá bom? Maravilha, é isso aí, queridos. Com certeza você vai ser mais resiliente a partir de hoje, entendendo um pouco mais sobre a resiliência, não é? Um beijo grande para você, que o Senhor te abençoe, te guarde e prospere o teu caminho. Meninas, um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. Tchau, Beijo, vai. Deus abençoe. Abençoe a todos.